Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Diz assim. Verso 1 e verso 2. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Vamos ler na outra tradução. Graças a Deus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola ou carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, se fala sobre esse texto que nós vamos estudar, fala sobre a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Aleluia. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Então, nos mostra aqui mais um pouco sobre o Apocalipse, né? O fim dos tempos, o fim do mundo, a consumação dos séculos, a última hora, né? A hora final, o tempo final. Então, Paulo já começa dizendo, porque nós sabemos que na primeira carta ele falou sobre o arrebatamento, né? Falou sobre a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, na sua primeira carta, sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição dos justos, sobre a trombeta de Deus. Então isso trouxe muitas das vezes preocupação, perturbação, dúvidas na mente da igreja. Então ele escreve novamente mais um pouco aqui sobre esse assunto, para que as dúvidas fossem sanadas, fossem respondidas pela própria palavra de Deus. Né? Então ele já começa dizendo, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando sobre a vinda de Jesus, a vinda do Senhor. Então era um assunto aqui que Paulo dava muita importância, né? Sobre a vinda do Senhor. Fala na primeira carta, agora na segunda, novamente ele está relembrando esse tema e mais um fundo. Aleluia, glória a Deus. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento, onde nós vamos estar com Ele, né? Para sempre com Ele, ser reunidos com Ele, olha só que bênção, né? Vamos se reunir com Ele. No momento estamos com Ele, espiritualmente falando, né? Mas essa reunião, a qual Paulo se refere, não será somente uma reunião espiritual, onde Ele reinará somente em nossos corações. Nós estaremos lá e nossos olhos verão Ele como Ele é. Então, será uma reunião realmente, onde eu vejo a pessoa me vê. Então, uma reunião com Ele, ou seja, a reunião dos cristãos, o arrebatamento. Nós nos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, ou seja, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem que vocês não estejam perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, vocês não podem viver perturbados, estar com o seu entendimento sendo movido e perturbado, quer por espírito, ou seja, por profetas. Talvez já existia muitos profetas naquela época e não eram de Deus, eram falsos, né, que se infiltravam como lobos e começavam a falar que Jesus ia voltar no dia tal, ia voltar agora, ia voltar não sei quando. Então isso trazia perturbação, né? Quer por livros, epístolas, ou quer por palavras, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então isso perturba até hoje a igreja. Por que perturba? Vou explicar o porquê. Quantos homens aí que eram de Deus, né? Ou nunca foram, né? Dataram a vinda de Cristo, deram uma data, escrevem livros, falam que vão arrebatar até o céu e conversam com Deus, e falam que dia tal vai acontecer tal coisa. Então aquilo traz uma perturbação na mente de muita gente.
a história de relatos nas igrejas, tanto brasileiras como estrangeiras, que há igrejas que fazem o povo vender tudo, casa, bens materiais, para esperar a vinda do Senhor. Há seitas também, falsas igrejas cristãs. Então, isso aqui traz perturbação para muita gente. Só que Paulo vai nos ensinar um princípio aqui que nós vamos aprender hoje, que pode levantar o homem que quiser nessa série de dizer, Jesus vai voltar hoje, amanhã. Quem estiver na palavra, quem conhecer a palavra não vai ser enganado. Amém. Amém. Então, muitas perturbações. Quantos livros são escritos, né? Aqui fala epístola, aquelas cartas que eles escreviam, né? Epístolas, cartas. Hoje são livros, né? Quantos livros, quantos CDs são gravados, DVDs, sobre o assunto, a vinda de Jesus, que não contém a realidade, que não contém a Bíblia, mas contém experiências humanas, contém especulações humanas, contém desejos humanos, profecias humanas, profecias até mesmo demoníacas, né? Espíritos enganadores. Né? Então, isso traz perturbação e traz um falso entendimento à igreja. Por isso que Paulo aqui volta a esse assunto sobre a vida do Senhor. E ele diz, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Quando a gente está supondo, é tanta coisa, né? Tem pastores aí famosos que dizem que essa é a última geração. Né? Quem está falando isso? É o homem. Não tem nenhum versículo bíblico que nos dá a certeza que essa é a última geração. Isso é um estudo. Os homens foram lá, estudaram e chegaram a essa conclusão. Estou dizendo que eles vão para o inferno por causa disso. Mas tem gente que fica tanto naquela ânsia que Jesus Cristo volte, que acaba forçando os textos bíblicos a dizer o que eles não estão dizendo. Então Paulo está dizendo isso. Ele mesmo está dizendo, olha lá no versículo 2, na parte final, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ou seja, há 2000 anos atrás, quase mais ou menos, só para ser redondo, 2000 anos atrás, eles achavam que já Jesus Cristo ia voltar para aquela época. Paulo mesmo vai dizer na primeira carta, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Né? Então eles também supunham, acreditavam que Cristo voltaria para a igreja. Né? Eu não posso deixar de dizer isso, né? Mesmo que eu já digo sempre, que Cristo pode voltar individualmente para cada um. Né? Não precisa voltar para a igreja inteira. Ele pode voltar, hoje pode ser o nosso encontro com Ele. Então, isso é diferente, se nós vamos ser arrebatados ou se nós vamos ressuscitar. A qualquer momento, Deus pode tocar a trombeta para nós, sem tocar para a igreja inteira. Então, nem Paulo sabia o dia do Senhor, o dia de Cristo, se o dia de Cristo já estivesse perto. Mas agora está então, porque já passou 2000 anos, né? Nós podemos dizer isso. Podemos estar no último ano dessa terra. No último ano. Pode faltar um ano para o arrebatamento, como pode faltar 100 anos, ou 200, etc. Nós não temos esse poder para saber o dia e a hora. O próprio Jesus disse que quem sabe o dia e a hora é o Pai, nem o Filho nem os anjos. Então isso é um mistério, né, pastor? Isso é um dos maiores mistérios da Bíblia. Deus não vai revelar para ninguém. Você pode ir lá no monte, ficar 100 dias orando lá em jejum, que não vai revelar, porque Deus não vai contra a palavra dele. Ele falou que ninguém vai saber, ninguém vai saber. Pode passar 60 anos no monte lá, que em jejum que não vai parar. Deus tem mais compromisso com a palavra dele do que conosco. Que a palavra dele passará os céus e a terra, mas elas não passarão. O que nós temos que fazer? Temos que sim passar 60 anos orando no monte, 50, 40, mas não para tentar adivinhar, mas para estar preparado. Quer ele venha para a igreja ou quer seja individual, nós sejamos salvos e arrebatados. Então, para isso que serve a oração, não para especular a Deus ou para tentar adivinhar o futuro. Então, tinha muita gente aqui tentando adivinhar. Quando seria? Quem seria o anticristo? Será que o imperador? Será que é um falso apóstolo? Quem será o anticristo? A mesma coisa que é hoje. Hoje, quanta gente, você digitar na internet lá, anticristo, estudo bíblico, anticristo, vai ver quantos estudos que tem milhares, centenas de milhares, pode ficar 15 dias lendo ali, e vai ter tanta especulação. É a mesma coisa a marca da besta. O que é a marca da besta? O que é o 666, que é um mistério também, né? É um chip? É o código de barra? É
é o www da internet, é a televisão. Então tem um monte de interpretação, tem um monte de especulação e perturba mesmo. Muita gente vive perturbada por causa disso, na sua mente. Então nada mais do que aconteceu já com essa igreja. Porque quando nós começamos a pensar nessas coisas, nesses assuntos, eles são misteriosos, eles são enigmáticos, eles são proféticos, eles vão se cumprir ainda. Então é difícil, né? É difícil querer falar alguma coisa com toda a certeza. O que nós temos que fazer é nos preparar, porque ele vai voltar. Amém. E ai daqueles que zombam, né? Porque nós não podemos datar, mas não podemos também dizer, vai demorar muito. Porque em 2 Pedro também diz que nos últimos dias os homens vão ser escarnecedores e vão dizer onde está o Senhor, a vinda do Senhor, porque está demorando, né? Eles vão dizer isso. Eu tenho a certeza que nós estamos vivendo nos últimos dias, mas pode durar esse dia para Deus quanto? 1000 anos, não é? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então estamos nos últimos dias. João disse que já estamos na última hora, desde aquela época já. Ele já está na última hora. Então, isso traz muito debate, muita dúvida, muito livro, muito arquivo, muita coisa escrita sobre esse assunto, muita profecia dita, CD é gravado, DVD é gravado, homens especulam, visões, revelações, só que nós não temos obrigação de acreditar em nada, Amém. a não ser no que está na Bíblia. Vai ter a marca da besta? É claro que vai. O que ela vai ser? Não sei. Vai ser uma tatuagem? Vai ser um chip? Não sei. Não tem nem anticristo ainda. Como é que os homens podem dizer que o chip é a marca da besta? Não podemos definir alguma coisa somente porque tem semelhança, ou é semelhante a alguma coisa bíblica. Tem que ter a certeza, né? Então, tem muitas especulações. Então não é só sobre a vida de Jesus, é sobre a marca da besta, é sobre quem é o anticristo, é sobre o juízo final, o que acontece depois da morte. Então, os homens, as religiões especulam muito. Só que nós temos que ficar somente com aquilo que está revelado na Escritura. Então tem muita gente que está se equivocando. Terceiro versículo, para continuar. Olha lá, mais uma vez um versículo aqui que eu quero relembrar também de Jesus. O terceiro versículo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A outra tradução, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha só, primeira coisa, que ninguém vos engane, ninguém de maneira alguma vos engane. Mateus 24, é o capítulo inteiro, Jesus vai falar sobre o fim dos tempos, né? E a primeira coisa que ele diz para os apóstolos é: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome e vão enganar muitos. Não é no nome do diabo que eles vão vir, é em nome de Cristo. Então, acautelai-vos, tomem cuidado para que ninguém vos engane. Quanta gente já foi enganada, né? Quantas pessoas? Tem relatos, acho que é lá nos Estados Unidos, de líderes de seitas pseudo-cristãs, né? Que tudo se suicidaram, achando que Jesus vai voltar e se suicidaram. Quanta gente não. Igual eu falo da televisão e da internet, tem a parte boa e a parte ruim. Mas quanta gente não tem televisão, não tem internet porque acha que aquilo é a marca da besta, está enganado, né? Quando a Bíblia fala que isso não é o código de barra, a mesma coisa, o código de barra que tem nos produtos, né? Então, quanta gente tem sido enganada pelos lobos, pelos falsos profetas, pela falta do conhecimento. O que leva ao engano? A falta do conhecimento, né? Leva ao engano. O povo é destruído, o povo perece porque faltou o conhecimento, diz a Bíblia. Jesus fala lá em Mateus 22, versículo 29, errai, porque não conheceis as Escrituras
nem o poder de Deus. Então vocês erram, vocês são enganados. Está falando lá para os saduceus. Os saduceus fizeram uma pergunta para ele, que eles não acreditavam em ressurreição, né? Então eles fizeram uma pergunta. O marido teve uma mulher, só que esse marido morreu, depois ela casou com outra, assim sucessivamente, acho que foi 7, né? Quem vai ser na ressurreição? Quem vai ser o marido da ressurreição? Jesus fala, vocês estão errados. Na ressurreição eles serão como anjos do céu. Errais porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, eles não acreditavam na ressurreição. Então, Jesus está dizendo, vocês estão errando, vocês não acreditam na ressurreição, porque vocês não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. Vocês acham que Deus não tem poder para pegar um monte de pó que foi comido por verme e fazer voltar à vida novamente. Foram queimados, foram jogados no mar. Vocês acham que Deus não sabe disso, as partículas, as moléculas desse ser humano, e não tem poder de trazer a vida, né? É o mesmo caso de Ezequiel. O filho do homem pode voltar a viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Quer dizer, só Deus que tem esse poder. Né? Então, eles erraram porque não conheciam nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E quanta gente tem errado, tem se equivocado, tem sido enganado, porque não conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus, não conhece a palavra de Deus, não conhece o que a Bíblia diz sobre esses assuntos. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras. Para quê? Para que não sejamos enganados. Sejamos enganados. Quietinho agora. Quanta gente é enganada por causa disso, da falta do conhecimento. Ninguém de maneira alguma vos engana, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Meu Deus, Quer dizer, meu Deus. a apostasia, sem que antes venha a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia, ela é o abandono da fé. O dia do Senhor não pode acontecer antes que ocorra o abandono deliberado da posição, da sujeição e do comprometimento outrora professado. O contexto, todavia, aponta para a deserção religiosa, que é posteriormente descrita com mais detalhe no versículo 4. Ou seja, deserção religiosa, deserção da fé, o abandono da fé. É um termo militar também, né? Desertor. Foi para a guerra e desertou, ou seja, apostatou, abandonou. Então, apostasia, só pode apostatar quem está na verdade. Não tem como alguém apostatar da fé se ele já está na mentira. Ele já está na seita, já está na heresia, então ele não pode se apostatar da fé. Só pode se apostatar, só pode abandonar os que eram fiéis, os que eram da fé, os que eram genuínos. E que outro século, se não o nosso, é o que mais isso tem acontecido. Né? Igrejas que eram evangélicas, tradicionais, fervorosas, na unção, no poder de Deus, nas palavras, na Escritura, hoje estão terrivelmente apostatando-se da fé. A liderança, as doutrinas estão sendo abandonadas ou trocadas por doutrinas de demônios, doutrinas de homens, estão sendo tocadas por teologias falsas, né? Da prosperidade, da cura divina, e tantas teologias, tantos ensinos que são contados na Escritura, evangelho do homem, não o evangelho da glória de Deus, né, como diz na Bíblia, o evangelho sentado no homem, e não sentado na cruz, o evangelho sentado no orgulho e nos desejos carnais do homem, e não nos desejos espirituais, no reino de Deus, na cruz e na fé de Jesus. Meu Deus, meu Deus. Então, a igreja está se apostatando da fé, está entrando erros, mentiras, sujeira, e quantos pecados, e quantos escândalos, e quantas mentiras, porque a igreja está apostatando da fé. Aqueles que outrora viviam genuinamente na graça, agora estão desertando, abandonando a fé, apostatando.
Paulo vai dizer isso lá em Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo 6, que fala sobre o dinheiro. Ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça apostataram da fé, passando-se a si mesmos com muitas dores. Ou seja, um dos grandes motivos, se não o principal, da igreja estar apostatando é o amor ao dinheiro, a teologia da prosperidade, é o amor aos bens materiais, tudo cumprimento da Bíblia, porque Jesus disse que anteceder a sua vida seria esse tempo, o tempo de consumismo, de comprar, de edificar, como foi na época de Ló, como foi na época de Noé, casar, dar-se em casamento, comer, beber, ou seja, é uma época em que o homem só pensa nas coisas terrenas. Quando eu falo prosperidade, eu falo pessoas que só pensam na terra, só pensam nas coisas da terra, só buscam as coisas da terra. Aquele versículo que Jesus disse parece que está rasgado de todas as Bíblias, da maioria. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Parece que esse versículo foi rasgado. Aquele outro versículo, não ajunteis tesouros no céu, na terra, mas sim no céu. Parece que foi tudo rasgado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Parece que rasgaram também esse versículo da Bíblia. Rasgaram vários, né? Para quê? Para que a mentira estivesse estabelecendo, crescendo. Meu Deus! Muita gente está sendo enganada. E a vida de Cristo não virá antes que aconteça essa apostasia, né? A apostasia, o dia do Senhor. O que é a apostasia? O abandono da fé, o abandono da palavra de Deus. Espíritas não podem apostatar, católicos não podem apostatar, budistas não podem apostatar porque já estão no erro, né? Só pode apostatar quem está na verdade, né? Aqueles que saíram do engano e estavam na verdade e depois olharam para o mundo e apostataram, né? Quer ver um homem da Bíblia que apostatou? Demas. Paulo vai dizer assim, lá em Timóteo também, na segunda carta: Demas me abandonou amando o presente e século. O pastor lembra, já até preguei sobre isso uma vez. Quer dizer, ele abandonou a obra, abandonou a fé, abandonou o chamado, o reino de Deus, por causa do mundo, né? E apostatou. Quantos que estão apostatando da fé? Um homem que era e depois apostatou. Lá em Apocalipse tem igrejas que eram fervorosas, eram espirituais, mas com o decorrer do tempo estavam se apostatando também da fé. Vai ter as repreensões de Jesus ali, nós já estudamos sobre isso. Então, apostasia é isso. O povo de Israel, quantas vezes apostatou, né? Abandonou Deus para adorar ídolos. E hoje, muitos evangélicos se orgulham, né? Olha, nós não temos nenhum ídolo aqui, né? Olha que beleza. Mas quantos ídolos estão dentro do coração da pessoa? Né? Isso, os olhos se tornaram cegos, né? Porque a idolatria cega a pessoa. Quanta gente não está adorando esse celular, esse copo, mas está adorando a si mesmo, adorando a sua família mais do que a Deus, adorando o seu dinheiro, adorando mais o seu sucesso profissional, adorando mais o seu nome do que a Deus. Eu vi coisas nesses dias que me estarrecendo. Pastores que fazem um copo, colocam a sua foto no copo para vender na igreja. Eu disse, meu Deus, aonde está chegando o nível dessas pessoas? Aonde a idolatria, a cegueira delas estão chegando? Né? Aquele mundo ferver aquele fogo para você não se perde fora. Então, aonde as pessoas estão chegando para serem adoradas? Camisas, colocam uma foto na camisa. Até a placa da igreja, pastor, é idolatria. Tem gente que adora a placa da igreja. Eu não vou visitar a sua igreja, irmão, misericórdia. Eu não vou porque só a minha que salva. Só a minha que é santa. Está contando mentira, então, não dará o reino de Deus. Quanta gente está apostatando da fé? Eu quero dizer que essa daqui é uma profecia que nos faz crer que já estamos no momento final. Já estamos antecedendo a vida de Cristo. Podemos ser arrebatados. Eu estou na fé como a de Paulo. Embora Cristo possa demorar 1000 anos para voltar, pode acontecer na nossa geração a volta de Jesus. Tudo indica, pelos estudos bíblicos, que as profecias estão quase todas fechadas, já cumpridas. Mas quem sabe?
É só Deus que sabe o dia lá. Mas essa da apostasia deixa a gente arrepiado, de cabelo de pé. Pó de ouro na mão, tem um movimento, um avivamento que não é avivamento bíblico, né? Eu já preguei aqui uma vez também avivamento bíblico, lá na cidade de Éfeso, né? Quando Paulo foi pregar ali. Não há um avivamento bíblico que leva as pessoas ao arrependimento, a chorar, a confessar os pecados e a se converter, mas é um movimento somente falso de sentimentalismo. As pessoas andam como um cachorro, está na internet lá, depois se você quiser ver. Elas andam como um cachorro na igreja, como largatixe, late. E eu vi uma pregação do David Wilkerson sobre isso, um grande homem de Deus que já descansou no Senhor também, né? Eu acho que o ano retrasado ou passado, e esse cara faleceu já. Foi um homem que fez um trabalho excelente na cidade de Nova York, com gangues, com pessoas bêbadas, né? Ele foi aquele famoso homem que escreveu o livro, que até o filme, A Cruz do Punhal, que ele vai para Nova York, Deus manda ele sair da cidade dele para casa, ir lá para Nova York, e lá ele começa um trabalho de evangelização, e muitos membros de gangues se convertem, um deles chamado Nick Cruz, que hoje é um pregador, prega na África, faz cruzadas, que David Wilkerson chegou a tomar porrada na boca desses homens por pregar para eles o Evangelho, mas muitos deles creram e se converteram, né? Ele fez um trabalho ali que dura até hoje, né? A associação ali continua até hoje, ele trabalha mesmo depois do falecimento dele. Ele fala sobre isso, sobre esses moveres estranhos que estão acontecendo ali na América, né? Sobre essas brincadeiras que eles falam que é do Espírito Santo, mas não é coisa da carne. Então isso é a apostasia. O que vale mais não é a solidez, mas o sentimento. O ser humano se esquece que sentimentos não são rocha. Sentimentos são cera. Para mim são cera. Porque no mesmo momento que eles estão ali, pode passar horas e eles estão ali embaixo de novo. No mesmo momento que a pessoa está no auge da alegria, bem animada, daqui a pouco ela pode estar desanimada, murmurando e reclamando. Então as pessoas que vivem baseadas no sentimento, no sentimentalismo, no emocionalismo, no evangelho sentimental, emocional, são pessoas que vão fracassar, vão desviar e vão desanimar. Porque elas estão ancoradas no coração delas, no sentimento delas, e não ancoradas, não enraizadas, solidificadas, petrificadas, congeladas na palavra de Deus, né? na conservação da palavra de Deus, da Escritura, da fé, do amor verdadeiro, que não se esfria, mas que é aquecido cada vez mais pelo Espírito Santo. Então, quanta gente apostatou e está apostatando da fé, porque são sentimentalistas, né? São pessoas que vivem à base da emoção. Hoje é assim, hoje o pregador bom não é aquele que prega a Bíblia, é a verdade, vou falar aqui a verdade hoje. O pregador bom hoje é o que faz o povo pular, é o que profetiza, é o que revela, é o que faz o povo sentir, se emocionar, chorar. E tudo isso é fácil, você catar um psicólogo mesmo, muito estudado, o cara vai subir aqui, vai começar a falar coisas, vai mandar você fechar o olho, começar a falar coisas, e com certeza tem 100 pessoas ali, vai servir para um monte, né? Que passou problema na família, que foi humilhada por alguém, que alguém falou mal, não acreditou nos sonhos dela, e vai tocar o coração de muita gente. Vai colocar aquela musiquinha de fundo, né? E a pessoa vai estar na mente das pessoas, elas vão chorar. Agora, trazer o pecador à cruz, trazer o arrependimento, isso não é obra de pregador, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Fazer o homem se converter, emocionar é fácil, sentimental é fácil, dançar, pular, plantar bananeira, tudo isso é fácil. Agora eu quero ver, como disse João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. Mudar caráter, mudar a vida, transformação. Esse é o Evangelho de Cristo. Transformar os corações. Transformação de vida. Nascimento, novo nascimento, regeneração. É isso que Jesus Cristo faz. Agora a apostasia, o movimento apóstata é esse. E as pessoas que estão ali estão achando que está uma mil maravilha. Por quê? Porque elas estão medindo a fé delas pelo que elas sentem. E não pelo que a palavra de Deus diz. E não é assim que funciona.
Nossa fé não é medida pelo que nós sentimos, e sim pelo que a palavra de Deus diz. A palavra diz o quê? Examine-se a vocês se vocês estão na fé de Jesus Cristo. Quando para examinar os seus corações e ver o que vocês estão sentindo. Examinar as vossas vidas, se vocês estão andando de acordo com a fé, de acordo com a palavra, de acordo com a piedade, de acordo com o que Cristo ensinou. E não o que você está sentindo. Porque isso aí é diferente para Deus. Uma hora nós vamos dar pista, outra hora alegre, outra hora animado, outra hora desanimado. Isso aí é indiferente. E quanta gente que anda pela emoção e hoje não está mais no meio de nós. Por quê? Andou pela emoção. Se fosse realmente enraizado na Bíblia, na rocha, o vento tinha vindo, a tempestade, a casa ia continuar de pé. Mas como não estava enraizado na rocha, estava na areia dos sentimentos, a casa foi edificada na areia dos sentimentos, das facilidades, né? Então ela apostatou, desviou e sua queda foi grande. Então, quem está construindo a sua casa, baseado no dinheiro, na prosperidade, no sentimentalismo, no egocentrismo, no orgulho, nas vaidades, nos pecados, pode ter certeza, a chuva vai cair, o vento vai cair para todo mundo dessa terra. Para todos que nasceram debaixo desse sol vai vir. E somente vai ficar de pé diante dele quem estiver com a casa na rocha. Quem estiver firmado na rocha. O que é a rocha? É aqueles que praticam a palavra de Deus. Está explicado na parábola mesmo, né? Quem edifica a casa na rocha, Jesus está dizendo, quem é? É aqueles que ouvem a palavra e colocam ela em prática. Então você pode até ouvir a palavra, ouvir os melhores pregadores bíblicos, mas se não colocar em prática, a palavra de Deus não vai adiantar nada também, porque você edificou a sua casa sobre a areia. Quantos casamentos são destruídos? Quantas famílias são destruídas? Porque está tudo edificado na areia. Não foi edificado na rocha, no amor, na fidelidade. Então tudo foi destruído pelo diabo. Tudo foi destruído pelo adversário. Porque casa na areia. Então a casa se quebrando, não consegue se manter de pé. Assim a vida espiritual também. Quem edifica a sua casa em profecias, quem edifica a sua casa em sentimentos, este está fadado ao fracasso. Mas quem edifica a sua casa sobre a rocha, quem edifica a sua casa sobre a palavra de Deus, na prática da palavra de Deus, este vai continuar de pé, vai continuar fortalecido, vai continuar renovado. A palavra de Deus tem que colocar ela em prática. Ela não é somente um livro para nos trazer conhecimento, mas para nos trazer mudança de vida também. Se não colocar ela em prática no casamento, não colocar ela em prática no trabalho, não colocar ela em prática no dia a dia, vai ser tudo em vão, vai ser casa na areia e vai ser derrubado. Quantos casamentos foram derrubados? Porque o marido não fez o que a Bíblia manda ele fazer. E a mulher também não fez o que a Bíblia manda ela fazer. Os filhos, quantos pais, quantas mães estão perdendo os filhos para as drogas? Isso eu falo de evangélico, não de não evangélico. Porque não ensinaram a criança no caminho que ela devia dar. Não pregaram, não oraram por ela. Porque uma coisa é certa, ela volta, o filho pródigo volta, né? Mas se não for ensinado, não tem como. A casa vai estar na areia, uma hora vai ser derrubada. Assim no trabalho, assim na igreja, serve para tudo. Então, para nós não sermos enganados, temos que conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. E a apostasia, ela está acontecendo em ampla escala. Poderia aqui fazer um cartaz, 6 cartazes aqui, e colocar um monte de coisa que eu já vi absurda já, de igrejas fazer, né? Cajado de Moisés, vendendo, lenços ungidos, vendendo. Paulo dava, né? Eles vendem hoje. Eu até emprestava, pega, leva lá, depois se cai de volta. Mas não cobrava nada também pelo milagre, né? É porque as pessoas querem, né? Qual é o pior, pastor? Vou fazer uma pergunta para o pastor. Qual é o pior? O pastor que prega que você tem que dar 100 reais para Deus te dar 1000,
Ou a pessoa que está dando 100 para querer receber 1000? Qual está fazendo o pecado pior aí? Eu acho que os dois têm que matar. O pior, sabe qual são os ouvintes, porque eles estão querendo comprar Deus. Um está tentando vender Deus e os outros tentando comprar, mas se você ver qual que é o pior, os ouvintes, nós vamos ver aqui Apocalipse. Apocalipse vai ter falando que os piores são os homens. Por quê? Porque eles creem na mentira, por isso Deus envia mentira para eles. Então, a teologia da prosperidade mostra como o Brasil está cheio de coração enganoso, coração avarento. Por isso que está se levantando um monte. Porque Deus está dando o que eles querem. Eles querem isso, então vão ter isso. O coração deles é soberbo, é avarento, então eles vão ter isso de monte. O próprio Paulo também diz lá em Timóteo que os homens vão amontoar para si doutores que vão falar o quê? Eles querem ouvir, segundo as suas concupiscências. Então, se nós pegarmos por essa lógica, nós vamos ver que tudo isso faz com que o povo se torne pior do que os falsos profetas ainda, porque em Israel, Deus mandava eles apedrejarem os falsos profetas, né? Não que nós vamos fazer isso hoje, misericórdia. Hoje não, hoje o povo deseja isso. Eles querem o falso profeta. Eles não querem o profeta de Deus, eles querem o falso. Eles preferem o falso pregador do que o verdadeiro. Então são piores do que os falsos pregadores ainda. Porque se eles existem e eles estão prosperando, é porque tem um monte de falsos cristãos que está bancando isso, está alimentando isso. Então essa é a apostasia que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Mas vamos continuar o estudo. Aleluia. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia e agora seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Jesus é chamado de filho do homem, filho de Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, pão da vida, o caminho, a verdade e a vida, o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, e por aí vai vários nomes, né? Filho do homem. E quem é este homem do pecado? Ele é o oposto de Cristo. Por isso ele é chamado anticristo, contra Cristo, ou seja, ele é aquele que será totalmente o oposto de Cristo. Cristo é bom, ele é mau. Cristo é santo, ele é pecador, ele é ímpio. Cristo é puro, ele é sujo. Cristo nunca mentiu, ele só vai mentir e enganar. Então, o homem do pecado, ele está chamando o anticristo também, o homem do pecado. Ou seja, o homem do pecado. Não é o homem que comete pecado, né? É o homem do pecado. Por quê? Porque será um homem possesso por Satanás. Por isso que eu digo, tem pastores que acham que estão expulsando Satanás do corpo das pessoas, então é muitas das vezes equivocado. Porque eles acham que o próprio Satanás que está ali é um demônio somente qualquer que está ali, eles acham que é o próprio chefão, né? Quanto eu já vi sobre isso? O homem que será possesso por Satanás será o anticristo. Então nunca teve, é isso que ele está dizendo, nunca teve homem possesso, não. Eu creio que já teve homem que foi influenciado, e Satanás já soprou no coração, até mesmo para Pedro, né? Satanás disse para falar coisas para Cristo que não era para ser falado, ele fala, aparte de mim, Satanás. Mas possesso é aquele que ele está 24 horas, aquele que ele incorpora no corpo realmente, assim como o de Gadara. Né? O de Gadara era possuído, né? Não oprimido. Então a gente tem que fazer essa diferença de opressão para possessão. Muita gente que manifesta, por exemplo, demônios nas igrejas, a maioria é oprimido, não é possuído. Porque a pessoa possuída mesmo, ela chega naquele estado do gadareno. Chega que apaga ela e ela vai acordar depois de 10 dias, 5 dias, não sabe nem o que fez. Isso é possuído, né? É casos que acontecem, são, como posso dizer, raros de acontecerem, não é coisas que acontecem muitas das vezes. Tem pessoas aí, isso tem um monte, aí tem um monte de pessoa oprimida pelo diabo, é o que mais tem nesse planeta. Mas possuídos por demônios, por legiões, não são tantos assim, como as pessoas estão dizendo hoje na igreja. São
É claro que tem um monte, porque para a pessoa ser possuída por demônios, tem que ter um histórico também na vida dela. Talvez uma curva de pecado, de pactos. Aí a pessoa vai cada vez mais, ou é uma criança que foi abusada na infância. Então tem um monte de coisa assim, que leva os demônios a possuir um corpo. Então não é dessa maneira. Assim como o anticristo, assim como o Cristo foi preparado pelo Pai, teve as profecias, né? Preparou, foi ungido pelo Espírito Santo, assim o anticristo. Não pensa que ele vai se manifestar no mundo já, e só na hora ele vai saber que é o anticristo. Vai ter uma preparação. Eu creio assim na minha mente, que desde o seu nascimento, isso no alto grau de maçonaria, sociedades secretas, bruxaria, magia negra, satanismo, seja lá qual o nome for, dessas entidades aí secretas que fazem sacrifícios humanos, que adoram Satanás, com certeza, quando isso tiver tudo a ver de acontecer, essa já vai ser preparado desde criança para esta época. Ou seja, ele já vai ser um menino diferente dos outros. Ele vai ser possuído, ensinado por demônios, pelo diabo. Então esse é o anticristo, é o homem do pecado, é chamado também o filho da perdição. Então, esse é aquele que vai se manifestar na grande tribulação. Nós vamos continuar estudando aqui, depois do arrebatamento. Eu vou mostrar para vocês aqui que Paulo fala sobre arrebatamento também nesse texto. O mistério que detém, ou seja, depois que a igreja santa for arrebatada, então ele vai se demonstrar sobre a terra. Que é chamado de período da grande tribulação, né, que é dividido em um período de 7 anos, em 3 anos e meio vai ser uma falsa paz. Vai ter calamidades, é claro. Mas depois de 3 anos e meio vai ser só juízos e julgamentos de Deus que será derramado sobre a terra. Acabando no Armagedon, na vida de Cristo, no reino milenar, e depois do reino milenar, o juízo final, e o estado final dos santos e dos perdidos. Então, ele é chamado filho da perdição e homem da iniquidade. Filho da perdição é o filho do diabo, né? Esse é o filho do diabo. Então, há alguns aqui, isso aqui é uma especulação só, alguns acreditam que essa criança vai nascer do ritual satânico. O homem ou a mulher vai estar possuído por demônios na relação e vai fecundar já essa pessoa. Porque esse Cristo, Satanás é imitador, não é, pastor? Você vê em Apocalipse lá, o dragão representando o pai, né? O anticristo representando Cristo. E o falso profeta representando o Espírito Santo, ou seja, a Trindade Santa e a Trindade Satânica. Né? Cristo tem a marca, o diabo vai colocar a marca dele também. Então ele é o imitador. Nós temos que notar bem isso. Meu Deus! Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Eu não sei como vai acontecer, mas não vai ser um nascimento normal, não vai ser uma fecundação normal. Ele vai ser concebido por essas pessoas incorporadas. Né? Porque isso acontecia já nessa época bíblica. Né? Os cultos a Baal, eles faziam orgias sexuais, cultuando seus deuses. Ou seja, estavam ali influenciados, carregados, oprimidos, possessos pelos espíritos imundos naqueles cultos, e ali aconteciam os mais terríveis pecados e abominações. Então, assim também será o caráter do anticristo. Né? Desde o seu nascimento já vai começar com ações malignas, né? Imundas do diabo. Então, não vai ser qualquer um, não. Creio que vai ser uma pessoa muito estudada também. Homem que vai saber falar bonito, né? Muito mais bonito que qualquer um de nós falamos hoje aí, qualquer político, qualquer pregador famoso. Vai falando que vai dominar a oratória, vai saber falar com as pessoas, tocar no coração das pessoas. Vai ser um homem que vai... Você vê que ela fala falar, aquilo é um Deus, aquilo é um anjo falando. Então ele vai saber falar muito bem, diz a Bíblia. E de todos os assuntos, né? Versículo 4. Aleluia! O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
mais uma característica forte aqui, pastor, do anticristo. O anticristo vai se opor. Se opor é estar contra. Não só contra Deus, ela contra tudo. Qualquer religião. Budismo, islamismo, espiritismo, catolicismo, cristianismo, evangélico, tradicional, pentecostal, macumbaria, tudo quanto religião. Ele vai estar contra, vai se opor, porque será colocado, nós aprendemos isso lá no Apocalipse, a marca da besta será colocado um homem que irá ser seu braço direito, chamado falso profeta, e ele vai ser o objeto de culto desse mundo novo, da grande tribulação. Ou seja, ele vai querer banir todas as religiões dessa terra. Isso já está, esse movimento já começa com a nova era. Eu já falei aqui sobre a nova era. É um movimento que não tem templos, nem líderes, mas é um movimento que visa unir todas as religiões. É chamado ecumenismo. Isso é muito divulgado pela Rede Globo, né? Então, pelas novelas. Esse ecumenismo é um movimento que quer reunir todas as religiões em uma só. Então aí já começa um pré-trabalho para o anticristo se manifestar na Terra. Então, ele vai se opor, não só contra os cristãos, tem gente enganada nisso, não contra só os judeus, mas contra tudo que, vamos ver lá, vamos ver aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Até com a idolatria, ele vai se opor. Quem adora Maria, quem adora Pedro, quem adora Paulo, quem adora entidades, quem adora as estrelas, até isso vai ser perseguido. Porque a malignidade desse homem será tão grande, né? É o próprio Satanás personificado nele, que ele vai querer só ele ser adorado. É o desejo que ele tinha já desde o passado, né? Que assentar-se acima de Deus, no monte de Deus, ser semelhante ao Altíssimo, né? Então ele vai tentar fazer isso nesse período. Ele vai tentar ser um Deus nessa terra. Né? Por isso que ele vai se opor e se levantar contra tudo que chama Deus. Eu acho que é aí que vai começar a guerra, amiga. E ou é objeto de culto. Porque você quer ver uma coisa, o pastor falou muito mal, foi muito feliz agora. Você quer ver eu colocar guerra naquele lado do Oriente? É só mexer com Allah, que os deuses muçulmanos eles são fanáticos radicais a ponto de se matar por causa do Deus deles. Né? Eu creio, então, que esse aí nem bala vai pegar, nem vai acertar ele. Esse menino vai morrer. Vai ser um homem, ele vai ser o protegido do inimigo, né? Então, vai ser um homem sem contar os exércitos que vai ter junto com ele, né? Porque a União Europeia vai estar ao lado dele. A Alemanha, a Itália, então, todo aquele governo. Aí, não só ele, mas muitas nações do mundo vão se unir a ele. Vai estar unido junto com ele, numa aliança. Porque ele vai conseguir isso, de saber. Vai conseguir porque ele está partindo para o lado do mal, né? Então o mal fala mais alto. Ele vai conseguir, ele vai prosperar e vai fazer os guerras dos santos mais vencê-los. Daniel fala. Não, vai vencer, Nesse período, porque Deus é permitido. Até o profeta Jeremias disse que vai ser um tempo de angústia para Jacó. Voltando ao assunto, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, tudo que nós vemos aí de religião que o homem inventa, acho que o homem deve inventar umas 4, 5 religiões por dia, contando todo mundo que existe, né? Só na Índia lá tem milhares e milhões de religiões de deuses que eles adoram. Então ele vai se levantar contra tudo isso. E objeto de culto. Então qualquer objeto de culto que as pessoas adoram hoje, água ungida, água benta, seja o que for, ele vai se levantar contra tudo isso. A ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui tem uma profecia que não se cumpriu ainda, o santuário de Deus. Qual eu acredito, pastor, também deve acreditar, que esse santuário é o templo, né? Que alguns estudiosos creem e acreditam, né? Não vou ser o dono da verdade aqui dizer que a minha interpretação é a correta, eu só vou dar o que eu creio. Se é correto ou não, só Deus é que sabe.
Mas eu creio que lá em Israel, não sei como, né? Porque no lugar onde era o templo foi construída aquela mesquita, né? Aquela mesquita muçulmana, né? Eu não sei como o anticristo vai conseguir, se é que ele vai, se ele vai conseguir derrubar aquilo para construir o templo como o de Salomão, né? Para agradar os judeus ali, fazer um agrado aos judeus, né? Então ele vai tentar, vai conseguir trazer paz. A Bíblia diz que ele vai fazer uma aliança de 7 anos com aquele povo do Oriente, né? Ele vai conseguir colocar uma coisa lá que até hoje não tem paz. Tem muitas guerras lá hoje, né? Que sempre teve, né? Ele vai conseguir trazer uma paz. Não sei como ele vai fazer, mas eu acho, eu tenho de 100%, tenho 99% de certeza que esse templo se refere ao templo de Salomão, que vai ser reconstruído ali em Jerusalém. Só que vai chegar um tempo em que os judeus vão até achar que só é o Messias, pelas coisas boas que ele vai fazer para Israel. Vai achar. Só que quando ele se assentar no templo e querer culto como Deus, aí o olho daqueles que são fiéis vai se abrir. Isso tem os 144 mil que vão estar pregando ainda, né? Judeus, né? Então os olhos de muitos vão ser abertos. Nesse tempo, Israel vai ter os olhos abertos. Aí vai ter o Armagedon, né? O anticristo vai culpar todas as pragas que estão caindo no mundo em Israel. A culpa é deles. Eles que não se enquadram no novo regime. Satanás é assim. Ele vai conseguir enganar o povo e vai unir todas as nações em volta de Israel no Vale do Megido, que é o Armagedon, ali vai ter a guerra, né? Santa. Só que quando eles acharem que eles estão vencendo, né? Até emociona, vai olhar para cima e aparece que até gente pela fé. Cristo no cavalo branco, junto com o exército de santos. Os santos não vão pelejar, pastor, mas pelo sopro da boca daquele que está sentado no cavalo, ele vai desfazer o anticristo, desfazer o falso profeta, vai destruir com todo aquilo que é mal. Aí vai começar o julgamento das nações, de acordo com a Bíblia, de acordo com a minha visão escatológica, né? Onde ele vai sentar no monte, vai se dividir em dois, e aí ele vai começar a julgar Israel e as nações. E os santos vão estar juntos com ele. E depois desse julgamento, haverá o reino do milênio, que nós vamos estudar lá em Apocalipse também. Não vou ficar em detalhes aqui, senão vai fugir muito do assunto. Então é algo maravilhoso. Aleluia. Ele vai estar sentado no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Tem um monte de camarada aí que, só porque fez um milagre aí, já acha que é alguma coisa, né? Já acha que é um Deus, que é um apóstolo, né? Eu sou um apóstolo. Só que eu vou dizer o que eu creio que é a Bíblia, irmãos. Tem muita gente que está chamando de apóstolo aí na internet, chamando de apóstolo na televisão. Só que os apóstolos já morreram. Eles eram aqueles que Cristo escolheu a dedo. E depois Paulo, né? Que veio depois. Depois acabou, não tem mais apóstolos. Hoje são pastores, presbíteros, pregadores do Evangelho. Pode até querer falar apóstolo assim no sentido da palavra, é enviado por Deus, né? Um mensageiro de Deus. Mas o apóstolo mesmo, como ministério, como aqueles que andaram com Cristo, eles não vão existir mais. Por quê? Por que eu falo isso? Porque as pessoas querem tanto título, irmãos, que acabam fazendo heresia. Quer ser apóstolo, quer ser profeta, quer ser pastor, quer ser mestre, quer ser teólogo, quer ser tudo. Daqui a pouco eles querem ser Deus também. Não vai demorar muito. Eles vão querer ser semideuses, né? Vai ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vão ser a quarta pessoa da Trindade. E tamanho orgulho que esses homens estão chegando. É como que eu disse aquela vez, as pessoas gravam o nome no copo, a foto no copo, gravam na camiseta, e é uma verdadeira vergonha, né? Sem contar o comércio, que já é errado na igreja. Né? Ainda consegue fazer isso, fazer pior do que o comércio ainda. Né? Além de comercializar em nome de Deus, estão fazendo o povo ser idólatra ainda. Né? Então olha só, o nível de apostasia que essas pessoas estão chegando. Mas nenhuma delas chega na unha do pé que vai ser o anticristo. Né? Então, aí é que nós fazemos uma conjectura. Né? A quem esses pastores apóstolos estão imitando? A Cristo ou ao futuro anticristo? Quem quer adoração para si mesmo? É o anticristo. Cristo mesmo mandava o povo adorar a Deus, agradecer a Deus pelos milagres, a tua fé te salvou. Vai, não conta para ninguém o que Deus te fez. Vai lá e só mostra para o sacerdote a lepra que foi purificada. Cristo nunca buscou a glória do homem, ele mesmo disse: eu busco a glória do meu Pai.
Eu não busco a glória de vocês, o elogio de vocês, mas eu busco a glória do meu Pai. Paulo a mesma coisa. Deus é sábio, irmão. Jesus Cristo veio numa época que não tinha foto, não tinha gravação de CD, nem um vídeo. Se tivesse, que idolatria que ia ser hoje? É pessoa adorando o copo que Jesus tomou água, adorando a sandália que ele usou, o cuspe que ele deu na terra, o cabelo dele caiu um fiozinho, eu consegui pegar, a roupa que ele usou, a fita, a pregação. Deus é sábio, meus irmãos. Nós podemos perceber que Deus é sábio. Né? Ele veio numa época que não tinha foto. Ele não escreveu nada. Quem escreveu dele foi os apóstolos. Porque se ele tivesse escrito um livro, irmãos, eu creio que esse livro hoje seria um objeto de guerra. Porque todo mundo ia querer ter ele, adorar ele. Hoje os católicos não fazem isso, não adoram lá uma toalha que eles acham que enxugaram o rosto de Jesus, né? Depois do seu sepultamento. Adoram os pedaços da cruz, que dizem que acharam os pedaços da cruz lá, depois de 300 anos, foram lá escavar e acharam o pedaço da cruz, que ele foi crucificado. O homem é idólatra por natureza, Deus sabe disso. Deus sabe disso, nós vemos lá em Moisés. Foi só ele demorar um pouco do monte, o povo já se desertou, já apostatou, já queria um bezerro de ouro. Então Deus sabe. E esses pastores que estão fazendo isso na igreja hoje, estão cometendo um sério pecado, fazendo o povo confiar em copo de água, confiar em óleo ungido, confiar em sal, confiar em cajado, confiar em um monte de coisa e não confiar no nome de Cristo, não confiar em Deus, não renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então, está se transformando numa grande idolatria. Né? Aquele detalhe, a mão do pastor na minha cabeça vale mais do que a mão daquela criança orando por mim. A mão do apóstolo, a mão daquele homem. Então os homens estão adorando outros homens, imitando quem? Imitando o anticristo. Né? Por isso que eu falo, Deus é sábio. Se ele tivesse escolhido essa geração para ver Cristo, eu acho que a nossa geração ia fazer pior do que a geração passada fez com Cristo. Ia ser muito pior ainda o estado. Ia ser uma idolatria que misericórdia. Nós temos que adorar Cristo, não a roupa que ele usou, não a cruz que ele foi crucificado, não o lenço que enxugou o rosto dele, não objetos, mas o Criador, o Senhor de todas as coisas. Não os homens que andaram com ele, não a mulher que o gerou, não os amigos que ele teve, ou os milagres que ele fez. Temos que adorar ele, pela sua pessoa, pela sua beleza, pela sua glória, pelo seu grande amor, pelo seu evangelho, pela sua salvação. Glória a Deus, aleluia. Então, por isso que eu estou dizendo isso, porque o anticristo é o oposto disso. O anticristo, ele vai querer adoração para ele somente. Glória somente para ele. Assim como é Deus, né? Deus não divide a glória dele com ninguém. O anticristo até isso vai querer imitar, né? Não vai querer dividir a glória dele com ninguém, com nenhum culto, com nenhuma religião, senão somente a que ele vai colocar na terra. Né? Como vai ser o nome? Eu não sei. Quem estou aqui para... Eu não sei, eu não vejo o futuro. Mas Deus já sabe, né? Qual vai ser o nome da religião dele. Ele vai ter no mundo inteiro e vai ser a religião oficial. Então, a pior coisa que tem, pastor, vou dizer uma coisa que o pastor vai acreditar. A pior coisa que tem é quando a política se ajuda com a religião. E é o que ele vai fazer. Hoje a religião é uma no Brasil, a política é outra. Né? E assim no mundo inteiro. Né? A não ser no Vaticano, que é a religião e a política é outra. Porque o Vaticano é tipo um país. Né? O Papa é tipo um rei de lá. Né? Tanto na parte política como religiosa. Então olha o que o anticristo vai fazer. Ele vai unir política e religião em uma só. Ou seja, ele vai controlar os governos e a religião. Então, aí nós vemos um nível de escravidão que o ser humano vai estar debaixo das garras dele. Debaixo das garras. Ele vai conseguir unir. E a história mostra isso. A história mostra que a pior desgraça que acontece na Terra é quando se une política e religião. Em uma só. A não ser quando é Deus o rei, né? Aí muda, né? Aí muda de figura. Mas quando é a política e a falsa religião, é a pior coisa que acontece. O catolicismo aconteceu com a reunião da política e do cristianismo. Constantino se converte e ele coloca uma lei no império que todos os romanos deveriam adorar a Cristo.
e baniu as outras religiões. Zeus, Júpiter, Saturno, a minha religião, os canais, tudo vai estar centralizado nele. Né? Só vai pôr a reportagem que ele quer, o que ele não quer não vai colocar. Né? Vai ser chamada aquela propaganda enganosa, né? Que até eles fazem isso hoje. Né? As emissoras que têm rabo preso com políticos, né? Elas não colocam nos jornais delas, né, os escândalos deles, né? Mas só as coisas boas que eles fazem. Né? Queira a gente acreditar ou não, a mídia não trabalha com o nosso favor, trabalha a favor do anticristo, trabalha a favor do governo e não a favor do povo. Então é isso que eles vão fazer. Né? Ele vai ter controle de tudo, das informações, da internet, das TVs, das rádios, dos jornais, dos repórteres, dos políticos, dos soldados, dos exércitos, dos bancos, das religiões, vai transformar em uma só, para ter o controle global de tudo. Meu Deus. Então, precisamos dar graças à misericórdia de Deus, pois este homem é o homem do pecado, o filho da perdição. Agora imagine todo esse poder na mão do homem do pecado, do filho da perdição. É como disse Satanás a Cristo: se prostrar no me adorar, eu te darei tudo nesse mundo, né? Todas as glórias. Cristo não aceitou porque ele adora somente ao Pai, mas esse vai aceitar essa oferta. Ele vai ter tudo na sua mão. E segundo a Bíblia, ele vai ser um dos únicos que não vai morrer. Ele vai ser lançado vivo no lago de fogo e enxofre, segundo Apocalipse. Então, nós vamos terminar por aqui, já 9:07 já. Vamos ver, nós paramos aqui no quarto versículo, né? Quarta-feira nós vamos continuar no versículo 5, porque esse assunto aqui ele é muito gostoso de estudar, muito complexo. Então eu falei, apenas no poder fala as coisas vão saber, então ele não vai morrer, nem fala da libertaria. Não. Vai ser lançado vivo No lago de fogo e enxofre. Vamos colocar em pé. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 5. Vamos ler o 4 somente para dar continuidade. Versículo 4, 5 e 6 eu vou ler agora. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém? Amém. Nesse capítulo, Paulo está tratando acerca da vinda de Jesus e do juízo final. E ele fala sobre o anticristo. É assim? Quietinho agora. Ele fala sobre o anticristo. O anticristo é aquele que será o opositor, aquele que será contra Cristo. Em tudo que ele fizer, será o contrário de Cristo. Se Cristo era bom, ele vai ser ruim. Se Cristo é justo, ele é o homem justo. Se Cristo é o homem santo, ele é o homem do pecado. Então, esse é o anticristo. E Paulo diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ou seja, qualquer divindade, qualquer religião, qualquer objeto de culto será alvo de perseguição do anticristo. É isso que a Bíblia diz. E ele vai querer ser Deus, vai se assentar no templo de Deus e vai querer culto achando que é o próprio Deus. E Paulo vai dizer no verso 5, não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas. Que coisas? Estas coisas. Paulo sempre estava, quando ele pregava, ele ensinava, ele falava sobre esses assuntos. Esses assuntos que hoje em dia já não é mais popular na igreja, já não é mais popular, no culto já não é mais popular. Muitos cristãos nem sabem o que é anticristo. Perguntar para eles o que é anticristo. Eles não vão saber dizer. O que é o arrebatamento, o que é a vinda de Jesus, o que é a ressurreição. Então, a maioria não sabe dizer isso. Por quê? Porque elas não ouvem sobre esses assuntos mais.
Elas ouvem sobre prosperidade, sobre cura, sobre sucesso, sobre dinheiro, e as coisas do reino de Deus são deixadas de lado. Mas Paulo mesmo está dizendo, a própria boca dele está dizendo aqui, ó, não vos recordais de que ainda convosco, ou seja, ele está escrevendo na carta, mas quando ele estava ali pessoalmente com eles, ele costumava dizer essas coisas, ou seja, ele pregava, ele ensinava, sempre esses assuntos que falam sobre a vida de Jesus. Vocês sabiam que Jesus vai voltar de novo? Sabiam ou não? Ninguém sabe. Não é pregado mais. É loucura, né? Pregar que Jesus vai voltar é uma loucura. Muitos pensam. Eu vou pregar isso para quê? Tem tanta coisa para pregar na Bíblia, eu vou pregar que Cristo vai voltar. Mas ele disse, bem-aventurados são aqueles que guardam, são aqueles que leem a palavra, são aqueles que guardam as profecias, são aqueles que velam a vinda dele, são aqueles que vigiam e que oram. Por quê? Porque ele virá numa hora que nós não estaremos esperando, ou seja, pode ser hoje. Hoje pode ser o nosso último culto. Tem gente que não gosta de pensar assim, mas é verdade. É? Posso pegar esse carro hoje e morrer. Deus que livre, Deus que me livre, né? Mas pode acontecer. Quanta gente está morrendo de acidente de carro aí hoje? Ah, mas não pode ser de carro, pode ser de infarto. Posso morrer dormindo aí. Qualquer um aqui, ninguém? Eles são crianças, eles vão viver muito nessa terra. Quem garante? Quem garante que nós vamos viver mais 10 anos? Talvez o pastor que tem mais idade pode viver mais do que todos nós aqui. Nós não sabemos do dia de amanhã. Então, por isso que Paulo falava esse assunto. Porque esse assunto é o mais importante da Bíblia. A Bíblia de Jesus, a nossa reunião com Ele, o juízo que Ele vai julgar a toda criatura. Então, Paulo sempre estava dizendo sobre isso. Ele estava dizendo sobre o anticristo, como seriam as características dele, e agora saber o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que o detém? O que detém o anticristo? O que detém a manifestação dele? Para que ele seja revelado somente no tempo certo. É a igreja? É o governo humano? É a pregação do Evangelho? É o Espírito Santo? O que detém o anticristo? Ninguém sabe responder. A Bíblia não deixa claro que é o que o detém. Mas nós podemos ter a certeza que de todas essas coisas que eu falei, é o poder de Deus que detém o anticristo. É somente o poder de Deus. É a mesma coisa que você ter um pitbull, só que está na coleira. Assim é o anticristo. Ele está na coleira de Deus. Só vai ser revelado quando Deus quiser que ele seja. Tanto que é o poder de Deus, que Apocalipse diz o quê? Que no dia, na grande tribulação, Deus vai soltar, né? Vai permitir a soltura dos anjos que estão na prisão. Ou seja, o que prende eles ali? É o poder de Deus. Tanto que a Bíblia diz, desceu um anjo forte do céu lá em Apocalipse, e tinha na sua mão a chave do abismo. E lá ele abriu as portas e soltou os espíritos. Então o que detém, o que segura a manifestação da maldade nessa terra, o que restringe, o que coloca uma barreira para que o mal não avance, mas o que lhe é permitido é Deus. É como as ondas do mar, assim é o inimigo. Se até uma parte, ele pode ir, dessa parte ele não pode passar. Lembramos do caso de Jó. Até aqui ele podia ir, daqui para lá ele não podia tocar em Jó. Então, é assim a mesma coisa no anticristo. O que o detém é o poder de Deus. Está claro na Bíblia, né? Em Apocalipse está claro, se você ver a Bíblia de Jó, está claro. Quem que deteve o inimigo, para que ele não destruísse mais a Jó, foi Deus. Se Deus tivesse deixado, Jó estaria morto. Né? Nós reconheceríamos a história dele. Primeiro ataque estaria morto. Então, aí nós vemos o poder do inimigo, né? De Deus sempre restringindo, sempre cercando ele para que ele não faça mais o que ele pode fazer. Versículo 7. Olha que interessante. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quando se fala de anticristo, de final dos tempos, do que vai acontecer nessa terra, a palavra de Deus também fala que é um mistério, ou seja,
Ninguém sabe com 100% de... Quer fazer gracinha na sua casa. Então nem a Bíblia nos declara 100% com a exatidão como que será as características totais, como que será a data, como que será essa manifestação que vai acontecer em todo o planeta Terra de engano. A Bíblia chama de mistério, ou seja, algo que está oculto ainda, algo que não é revelado. O mistério da iniquidade, está dizendo, ou seja, esse mistério do engano já opera sobre essa terra. Já opera e aguarda que somente seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, ele já está operando na terra, mas é como eu disse para os irmãos, ele está amarrado por Deus ainda, pelo poder de Deus. O poder de Deus está detendo o anticristo, detendo a manifestação do mal. É como disse o profeta Jeremias, as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Então, o que está o detendo, o que está segurando esse mistério da iniquidade é o poder de Deus. Mas o espírito do anticristo já opera nessa terra. A Bíblia deixa bem claro isso. Lá no livro de 1 João, João vai dizer que o anticristo, o espírito do anticristo já está na terra. 1 João 2, verso 18. Diz assim. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que a última hora eles saíram do nosso meio, que tanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, segundo o próprio apóstolo João, esse espírito do anticristo, ele já opera sobre essa terra. Ele já opera sobre este planeta. O anticristo maior ainda não se manifestou, mas o espírito dele já se manifesta em muitos anticristos menores, né? Em escala menor, que já operam nessa terra. Me dê um exemplo de espíritos do anticristo que opera nessa terra. Podemos ver no próprio governo brasileiro. Aquelas leis que apoiam aborto, que apoiam o casamento gay, são inspirados pelo qual espírito? O santo ou o da iniquidade? Então ele já está em operação nessa terra. Mas é como no livro de Jó. Ele chega até certo ponto. De certo ponto, Deus não deixa de passar. Agora, qual é esse ponto, eu não sei. Mas vai chegar um tempo, irmãos, isso que Paulo está dizendo aqui, vai chegar um tempo que não vai ter mais esse ponto, não vai ter mais essa linha. Ele vai ser totalmente liberado nessa terra, o poder do inimigo, o poder do mal. Deus vai permitir, por 7 anos, diz a Bíblia. Deus vai permitir que ele faça guerra aos santos e vença, vai permitir que a sua maldade seja em escala, não vou dizer onipotente, porque onipotente é só Deus, mas quase onipotente. Uma escala que vai fazer fogo descer do céu, que vai fazer muitas coisas para enganar, se possível, até os escolhidos. Sem gracinha. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, depois que aquele que detém o anticristo, que é o poder de Deus, ser tirado, e se ele permitir fazer aquilo que está no seu coração, então ele vai reinar nessa terra, o anticristo, no mundo inteiro. Ele vai controlar a religião, já falei aqui, vai controlar os bancos, os dinheiros, haverá uma moeda, a marca da besta. Ele vai controlar as religiões, vai controlar a política, vai controlar os exércitos, vai controlar praticamente tudo. A mídia, e é nesse período que a terra passará por um momento que o profeta Jeremias disse que é angústia para Jacó. É o tempo que Jesus disse, nós estudamos esses dias, né, pastor? Mateus 24,
que se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém seria salvo. Então vai ser um tempo difícil. Esse é o tempo que o anticristo vai estar reinando sobre a terra. Mas a Bíblia também diz que Jesus voltará e ele matará com o sopro de sua boca somente. Somente com o sopro, imagina só o poder. Somente com o sopro da boca e com o resplendor ou com a manifestação da sua vida. Ele vai destruir. Só com sopro, Só com o sopro. Somente o sopro de Cristo já basta, né, para derrotar o adversário. Somente pelo sopro e pela manifestação da sua vinda. Está lá em Apocalipse 19, fala sobre isso, que está ali o anticristo e todo o seu exército cercando Israel, Jerusalém, no Vale do Megido, e Jesus volta dos céus, nas nuvens, todo o olho verá, montado num cavalo branco. E naquele momento, ele vence o diabo, vence o anticristo, vence o falso profeta, vence o exército da iniquidade, com o sopro da sua boca. Olha só o tamanho do seu poder. Olha só o tamanho. Jesus mesmo disse, me dá todo o poder no céu e na terra. Então imagina o poder de Deus. Imagina só o poder. Somente pelo sopro da sua boca e pela manifestação, algumas traduções dizem, pelo resplendor da sua glória, pela luz da sua glória. Se a luz de Cristo, que ainda não se manifestou totalmente, para Paulo deixou um cego ele, imagina se Deus, que é luz, a Bíblia diz que Deus é luz, e nem não há treva nenhuma. Imagina se Deus manifestar com toda a sua luz sobre essa terra. Explode tudo, irmãos. Se o homem não aguenta nem a luz do sol, imagina só. A luz do sol ficou um pouco mais forte aí esses dias, aí ficou um calor que todo mundo estava reclamando, 38 graus, 40 graus. Imagina se essa luz desse sol, que é uma criatura, né, criada por Deus, que é uma estrela que Deus criou para iluminar a terra, se esse sol ficar 10 vezes mais forte, todo mundo morria queimado, né, pelo calor do sol. Agora imagine o brilho de Deus que criou essa luz aí, que é fraquinha ainda, né? Quem estuda na escola aqui, o sol é uma estrela, né? Vocês aprenderam lá, aprenderam? Quem aprendeu que o sol é uma estrela? Tem muito mais estrelas no universo. E tem estrelas que são muito mais brilhosas e maiores do que o sol. Então imagina só a luz de Deus, que todo esse monte de luz de estrela. A luz do Deus verdadeiro. A Bíblia diz que diante da sua vinda, até o sol vai escurecer e a lua vai se converter em sangue. Até eles vão respeitar e vão se ajoelhar para adorar o Criador. A terra vai tentar fugir, mas não vai conseguir. Porque Deus vai escapar com esse planeta e com todos os moradores dele. Versículo 8, repetindo, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará, com o sopro de sua boca o destruirá pela manifestação de sua vida. Então ele será revelado. Assim como Cristo foi revelado no tempo certo, nasceu na data certa, na geração certa, assim será o anticristo também. Se vocês estudarem a Bíblia, vocês vão ver que Jesus, ele veio no tempo certo. Paulo fala que ele veio na plenitude dos tempos. Por quê? Se Jesus tivesse vindo antes, ele não teria sido morto crucificado. Ele teria sido morto apedrejado. Pela acusação de blasfêmia, né? Tentar se colocar igual a Deus. Por se chamar filho de Deus, né? Mas quando ele veio, os judeus já não tinham mais autonomia para apedrejar ninguém. Eles precisavam do apoio de Roma para julgar qualquer pessoa, mesmo se fosse uma religião deles. Então, cumpriu a profecia, porque Roma, o costume deles era matar crucificado. E Davi disse há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás, que Cristo teria as mãos, pés transpassados. Então foi tudo preparado. Deus preparou todo o cenário, até para a evangelização. O cenário não tinha outro melhor, porque Roma proporcionou para aquela terra antiga uma maneira rápida de o evangelho se alascar. Porque tinham ruas, tinham as estradas, tinha a chamada paz romana, que tinha liberdade para todas as religiões, né? Embora em muitos períodos eles perseguiram o cristianismo. Então foi tudo preparado por Deus
para Cristo vir no tempo certo. Assim também é o anticristo. Tudo vai ser preparado também para ele vir. Está sendo preparado. As pessoas que estão vendo, né? Tudo está se preparando. A nova era, as religiões tentando se unir no ecumenismo, o falso evangelho da prosperidade, as coisas acontecendo no governo, na política, os sistemas do banco, querendo se unir em um só, né? Em uma nova ordem mundial. Se você ver vídeos na internet lá, você vai ver presidentes da República falando sobre a nova ordem mundial. Ou seja, tudo está sendo preparado. Só não está vendo quem não se interessa por isso, ou quem está muito fora de sintonia do que está acontecendo no mundo. Mas tudo está sendo preparado para que seja revelado esse homem, o iníquo, o anticristo, na qual será destruído por Cristo. Versículo 9. Olha só o que vai dizer aqui agora, hein? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Então não é brincadeira que eu estou dizendo, não. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, Deus faz milagres, é verdade. Eu acredito e eu creio nos milagres de Deus, tanto bíblicos como atuais e históricos. Eu creio que Deus pode fazer maravilhas. Só que o inimigo hoje faz também. E nesse período vai fazer muito mais ainda, para enganar as pessoas. Tudo com a intenção de mentir, da mentira, de levar as pessoas ao inferno, ao engano, à mentira, à morte, à destruição. Então o aparecimento do iníquo, o anticristo, será segundo a eficácia, o poder de Satanás, com todo o poder. Ou seja, ele terá todo o poder do inimigo em suas mãos, para fazer o que bem entender. Lá em Apocalipse diz que vai fazer fogo descer do céu, igual Elias fez. Então ele vai imitar, vai fazer milagres, coisas que nem está escrito na Bíblia, né? Porque tem muitos milagres que Jesus fez que nem está escrito na Bíblia. Então eu acredito que tem muitas outras coisas que ele vai fazer que nem na Bíblia está escrito também. Vai fazer muitos sinais. Agora, você para pensar. Você já viu aquele em Cristo que tem na televisão? Já viu, pastor? Ele tem seguidores. Tem mulheres ali que abandonou o marido, os filhos para seguir ele. E um monte, não uma só não. Homens. Você já viu aquela igreja é um líder mexicano, chama Jesus Hombre. Passou até na televisão também. Tem milhares de seguidores. O mormonismo tem, acho que 28 milhões de seguidores. O testemunho de Jeová por aí também. Então você vai fazendo as escalas, os números. Agora me pergunta, que milagre Joseph Smith fez, fundador do mormonismo? Que milagre Charles Taze Russell fez, testemunho de Jeová? Que milagre que Jesus Hombre fez lá do México? Que milagre esse índio de Cristo faz? Nenhum. E engana um monte de gente. Agora imagina esse que vai fazer. É isso que você tem que pensar. Se esses aí não fazem nada, estão enganando um monte de gente com as mentiras, imagina aquele que vai fazer mesmo. O que vai fazer vai enganar o mundo. Se for possível, enganarão até os escolhidos. A Bíblia diz o seguinte, lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3 fala do anticristo também, falso profeta. Diz que até a imagem da besta vai falar, vai fazer milagre. E vai falar. Então, imagina você hoje, pregando contra aquela imagem. O que as pessoas vão fazer com você? Elas vão dizer assim para você primeiramente, mas aquela imagem fez milagre na minha, curou minha mãe, curou meu pai, curou meu filho, eu era paralítico, agora eu ando, eu era cego, agora eu enxergo. Com certeza as pessoas vão ser mortas, aquelas que ficarem contra essa imagem da besta, contra essa besta, contra esse anticristo. Porque ele vai fazer um monte de milagres. Então, sem fazer milagre nenhum, essas seitas e religiões têm um monte de defensor. Tem pessoas que defendem até a morte, se duvidar. Agora, imagine com milagres, com sinais, com prodígios. Por isso que a nossa fidelidade a Deus não tem que ser baseada no que Ele faz. Tem que ser baseado no que Ele é. Porque talvez pode vir um falso Deus e fazer algo e você achar que é Deus, mas não é. Está na Bíblia que isso vai acontecer.
Moisés falou para o povo de Israel que Deus ia provar o coração deles. E a pessoa fazer milagres, profetizar, e ia acontecer o sinal. Mas Deus ia permitir para provar o coração deles. Eu já preguei até sobre isso aqui já. Por que Deus permite falsos profetas? Então é por causa disso, do motivo. É para testar. Então imagine o poder do adversário. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então fala de poder, fala de sinais e fala de prodígios. Né? Ou seja, milagres. Coisas sinais. Um sinal, por exemplo. Um sinal na Bíblia, por exemplo. Alguém sabe me falar aqui? Jesus, quando foi orar no monte, fez um sinal, ele teve a transfiguração, o arco-íris. Então são sinais, são vários sinais. Está falando no plural, poder, sinais e prodígios de mentira, para enganar as pessoas. Então não é só milagres, sinais. É profecias, é prodígios, é revelações, é aparições. Então essas pessoas que dizem que teve a aparição de Santa lá na Europa, eu acho, Portugal, da Nossa Senhora, então são aparições de engano, para enganar as pessoas. Elas viram, é verdade que elas viram. Porque está na Bíblia que vai acontecer, mas são aparições enganosas. As pessoas que creem em ET, que falam que viu ET, que foi abduzido, com certeza, grande parte é mentirosa, mas um pouco dessa parte está falando a verdade, foi mesmo. Só que não foi por ET, foi por demônios, por espíritos enganadores, se fazendo de ET, se fazendo de lobisomem. Aí que vem toda essa cultura lobisomem, vampiro, etc. São tudo coisas do inimigo. Eu conversei com fui no centro lá, espírito, e conversei com meu pai que morreu, com meu avô. Será que é mesmo? A Bíblia diz que os vivos não se comunicam com os mortos. Aos homens está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo. Quem é então? É o inimigo. Se fazendo de parente, se fazendo. Então ele faz de anjo de luz, se faz de pai que morreu, de mãe, de avô, se faz de anjo, se faz de animal, se faz o que for. Tanto que levar a pessoa para o engano, ele se transforma. Então, se agora ele engana as pessoas com a maior facilidade, imagine nessa época. Né? Nessa época será pior ainda. Versículo de número 10. E vou provar para os irmãos que vai ser pior. A própria Bíblia vai dizer. Versículo 10. Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Repetindo, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, mais triste é isso. Com todo engano ele virá de injustiça aos que vão perecer. Por quê? Por que Deus vai permitir isso? A pessoa pergunta. A resposta: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por que Deus permitiu o dilúvio? Porque não acreditaram, não se arrependeram. Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque não se arrependeram do pecado. Não se arrependeram. E Jesus disse: se vocês não se arrependerem, vão perecer. Está no Evangelho. Então as pessoas não acolhem, não recebem o amor da verdade. Não é o amor de Deus, é o amor da verdade. A Bíblia não diz Deus é amor, amor, amor. Diz Deus é amor, uma vez só. O único atributo que é repetido 3 vezes na Bíblia é o santo. Deus é santo, santo, santo. O maior atributo dele está na santidade. E junto com a santidade está a verdade. Deus é puro, é santo. Não tem erro, não tem mácula, não pode pecar, não tem desejo de pecar. Deus é santo, é puro, é limpo, é transparente, é diferente, é separado, é único, é todo-poderoso, é criador. Então esse Deus que é santo, deixou nessa terra um Evangelho santo. É chamado o Evangelho da glória de Deus, o Evangelho da verdade, a palavra da cruz, Paulo vai dizer também. O Evangelho santo, o Evangelho do reino de Deus. Então tem vários nomes aí.
Tudo do mesmo Evangelho. E esse Evangelho, Aleluia. esta verdade é a verdade que liberta, Paulo. Paulo não, Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então essa verdade, essa mensagem de salvação do céu e do inferno, essa mensagem que leva os pecadores até Cristo, que traz o homem até Deus, que faz o homem ser uma nova criatura, que coloca no homem um novo coração com desejo de coisas de Deus, coisas espirituais, e não coisas materiais. Transforma ele numa nova criatura. Esse Evangelho da verdade. As pessoas não estão acolhendo mais. A grande verdade é essa. A grande realidade é essa. Se você olhar para o cenário da igreja moderna, você vai ver que as pessoas já não acolhem mais a verdade do Evangelho, do amor. Não só a verdade lá. Não acolheram o amor da verdade, mas é o amor pela verdade. Elas acham que só basta ouvir a verdade, mas não. Você ouvir a verdade não significa absolutamente nada. O que Deus quer é que nós amemos a verdade. Amemos a Cristo, que é a verdade absoluta. Amemos a palavra dele, que é a verdade. Amemos a esse Deus, que é o Deus da verdade. Então, as pessoas não acolhem mais o amor da verdade para serem salvos, para receberem perdão, a remissão dos pecados. É igual Jeremias, as pessoas acolheram a mensagem dele. Precisou ter muito amor, não precisou? Pelo povo, para ele dizer essas coisas que ele disse, sabendo que ele seria perseguido, apanharia. Se ele amasse mais a ele e menos as pessoas, ele não teria falado. Fala, eu não vou apanhar aqui, eu já sei a verdade, que eu vou sair fora daqui, ó. Vou me render para Babilônia, deixa eles que sejam destruídos, mas não. Precisou de muito amor para que ele pudesse falar a verdade para aquele povo. Então assim é o Evangelho. O amor da verdade. As pessoas já não querem mais o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Elas querem o outro Evangelho, que Paulo disse que é anátema, né? O outro Evangelho que é o Evangelho falso, é o Evangelho de Satanás, é o Evangelho do homem, é o Evangelho da prosperidade, é o Evangelho do mundo, é o Evangelho do ecumenismo, é o Evangelho que tem vários nomes aí para o falso Evangelho. Mas o Evangelho de Deus é o Evangelho da verdade, é o Evangelho que salva o homem, que converte o pecador e que o leva para o céu. Então as pessoas não acolhem este amor, não acolhem esta mensagem. Versículo 11. Portanto, quem que vai mandar o anticristo na terra? A resposta está no verso 11 agora. É por este motivo, pois, que Deus... Que motivo? Esse motivo, porque não acolheram o amor da verdade para se salvarem, para serem salvos. Não deram crédito à verdade do Evangelho, nem amaram esse Evangelho. Então é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então é por este motivo. Por que haverá grande tribulação? Segundo Paulo, segundo a Bíblia, haverá porque as pessoas não se arrependem do pecado. Por isso haverá grande tribulação. Por isso que Deus vai não só permitir como enviar este engano sobre a terra. Para quê? Para que seja enganado as pessoas. As pessoas, olha lá pedindo comentário aqui que interessante. As pessoas que preferem amar o pecado e a mentira, ao invés da verdade do Evangelho, receberão a paga severa e divina como todos os pecadores. O próprio Deus mandará o juízo que assegura o destino delas em forma de influência enganosa, de modo que eles continuarão a acreditar no que é falso. Eles aceitam o mal como bom e a mentira como verdade. Portanto, Deus utiliza Satanás e o anticristo como seus instrumentos do juízo. Que é um exemplo que Deus já fez isso na Bíblia? Que a gente não acredita que Deus fará isso. Né? Eles acham que Deus é amor, então Deus não vai fazer isso com a criatura. O que Deus fez com Israel? Enviou quem para julgar eles? Babilônia, Egito, Assíria, lá em Juízo está cheio. Você lê o livro de Juízo lá, você vê toda hora Deus enviando uma nação ímpia para fazer juízo sobre eles. Aí eles se arrependiam, Deus enviava um juiz e
libertava ele, depois ele voltava para o pecado de novo, acontecia a mesma coisa. Assim como toda a história de Israel foi assim, de alto e baixo. Então vai ser do mesmo jeito, só que agora não vai ser Babilônia, não vai ser Roma, não vai ser Egito, não vai ser Midianita, nem Filisteu, nem Golias. Agora vai ser Satanás. Será enviado a essa terra. Será solto, será totalmente solto, né? Agora ele está solto. Mas está um pouquinho amarrado ainda, né? Está andando meio amarrado. Mas nessa época a Bíblia diz que ele vai ser totalmente solto. Toda a restrição que tem sobre ele será tirada. Então ele vai poder enganar e usar todo o seu poder do mal para enganar as pessoas. Então Satanás, tem gente que acha que Deus tirou o seu poder, né? Ele era um anjo, ele continua com o seu poder, só que para o mal agora, né? Ele perdeu a glória, perdeu o brilho da glória de Deus, o temor de Deus, a santidade. Isso ele perdeu, mas continua com o poder para o mal. Tanto que se você ler lá em Daniel, o príncipe da Pérsia conseguiu travar a batalha com Gabriel de igual para igual, o principado. Então os inimigos, os demônios têm poder. A Bíblia fala isso. Então tem gente que fala que não acredita em macumba, não acredita em ele. Eu acredito. Mas acredito mais no poder de Deus. Essas aí tem poder para quem não tem Deus. Quem tem Deus, quem tem Cristo, isso aí não é nada. É simplesmente nada. Mas quem não tem, né, cai na mão dessas coisas aí, acaba sofrendo muito. Porque o inimigo tem o seu poder para matar, roubar e destruir, diz Jesus. Então, é o poder dele. Então é interessante que as pessoas não amaram o Evangelho, não amaram a glória de Deus, não amaram a palavra de Deus. Então é por esse motivo que Deus vai mandar a operação do erro, para que eles deem crédito à mentira. Versículo 12. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Verso 12. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Sabia que isso já está acontecendo na Terra? Não de uma escala forte como está acontecendo aqui, mas já está. Romanos capítulo 1. A Bíblia diz que do céu se manifesta, vamos ler lá só para você ver, que já, isso aqui já está acontecendo na Terra. A ira de Deus já está sendo derramada na Terra. Versículo 18. Romanos 1, 18. Eu vou ler rápido, tá? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se, achando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, desejos de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus. Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contaram a natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando-se o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sexualidade, cometeram torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, de novo, os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, abomináveis e repugnantes. Então até o versículo de número 32 vai falar de uma série de pecados e abominações que o homem comete hoje. Então já começou. Na época de Paulo já começou. As pessoas não adoraram a Deus, não adoraram
o Criador, mas adoraram a criatura, adoraram o dinheiro, os prazeres, o pecado. Então Deus entregou a elas de bandeja ao pecado, de bandeja aos seus próprios corações. É como eu disse aqui uma vez, o pastor vai lembrar, que o pior julgamento de Deus é quando ele entrega a pessoa à sua própria vontade. Aí é que ela vai para o buraco, né? Porque o caminho do homem vai levar ele para o buraco, vai levar ele para o inferno. A vontade dele vai levar ele para o inferno. Então a pior coisa é quando acontece isso, quando a pessoa não tem mais repreensão de Deus, castigo de Deus, açoite de Deus, mas ela é totalmente entregue ao pecado e ainda prospera no pecado, como é o caso de muita gente no mundo hoje, que prospera no pecado. Tem a prosperidade, mas não é de Deus, né? Porque o diabo dá para enganar. Né? É igual daquele rico que tinha um monte de prosperidade, mas Deus disse, louco, vou despedir esta alma, para quem será? Porque veio nu, vai voltar nu. Então, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, esse é o pior julgamento. Ele já acontece na terra. E esse aqui vai ser o pior do que esse que já está acontecendo, que vai ser o anticristo enviado na terra para trazer o engano final à humanidade. E elas vão serem julgadas por quê? Porque não deram crédito à verdade, não acreditaram na verdade, na pregação da verdade, na Bíblia, na palavra de Deus. Antes, pelo contrário, tiveram prazer, deleitaram-se com a injustiça. O verso 12, lá de Tessalonicenses. Então as pessoas se deleitaram no pecado, se deleitaram na maldade. Versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. São Paulo está dizendo, mas para vocês, irmãos, nós sempre damos graças a Deus, porque vocês são amados pelo Senhor. E Deus escolheu vocês, não foi vocês que escolheram a Deus. Ele escolheu vocês desde o princípio da criação do céu e da terra, desde o ventre da sua mãe. Ele te amou primeiro, ele te escolheu para a salvação, para te santificar. Santificação está junto com salvação. Então, para a salvação, santificando você pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela fé na verdade, na palavra de Deus. Ou seja, o Espírito da palavra vai santificar vocês, vai transformar vocês de acordo com o Filho, de acordo com Cristo. Essa é a função do Evangelho. Versículo 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos chamou pelo seu Evangelho para a salvação, para que nós alcancemos a glória, o céu, junto com o Senhor Jesus Cristo, para que estejamos juntos com Ele. Então olha os assuntos que Paulo pregava e ensinava. Né? Tem a ver com os assuntos que a maioria dos pregadores hoje estão ensinando? Então você faz uma comparação. Tem a ver com a prioridade? Então a prioridade de Paulo está aí, ó. Só lê as cartas dele. Vê as pregações, os DVDs aí da maioria, os pregadores hoje. Então você vê que o engano já está se alastrando até mesmo dentro da igreja. Né? Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, que eles permanecessem firmes. Firmes no quê? Na palavra de Deus, que eles guardassem a palavra de Deus, que eles guardassem os costumes que eles tinham ali, que nós não sabemos ali qual que era. Né? Corinto tinha o costume da mulher usar o véu, né? Tinha o costume. Então, cada igreja ali tinha os seus costumes. E das tradições, dos costumes que Paulo deixou, que a maioria dos pregadores não comentam hoje, é o trabalho. É o trabalho. A maioria hoje não quer trabalhar mais. Conhece um monte de jovens pregadores que não querem trabalhar. Eles acham que a vida deles é viver de igreja em igreja pedindo oferta dos pastores. Não querem trabalhar mais. Então, não foi esse o costume nem a tradição que Paulo ensinou. Né? Nem Jesus ensinou isso aí também. Né? Então, isso veio desse falso evangelho da prosperidade. Então, tem vários costumes aí. Costumes que eles tinham na igreja primitiva, dar o ósculo santo, né? Na congregação tem, mas não é da Bíblia, né? É homem com homem, mulher com mulher. Naquela época, o ósculo era dado entre homens e mulheres
com todo o respeito, é claro. Né? Hoje em dia já não. Hoje a impureza é tão grande nesse mundo, né? Por causa da televisão, da internet, todas essas coisas, que isso aí já não se torna mais possível. Né? Porque a malícia entrou igual nos dias de Noé, né? Jesus disse que a vida dele seria quase nos dias de Noé, como nos dias de Noé. Então, a malícia é tão grande que esses costumes acabou sendo deixados de lado. Costumes daquela época, quem escolhia, quem o filho ou a filha ia casar, os pais. Até hoje lá é assim, aqui no Brasil não é assim. Né? Cada um escolhe com quem pretende se casar, mas naquela época, e também até hoje naquele lado, tem gente que nem nasceu, o pai já fez o contato do casamento. Né? Então, é um costume, uma tradição daquele povo. Né? Os fariseus tinham a tradição deles ali, né? Então, esse é o costume. Versículo 16. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, é Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação. Olha, eterna consolação, que bênção isso, hein? Nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então, que nosso Deus, é o desejo de Paulo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança pela graça, console o nosso coração e nos ajude, nos confirme para fazer toda boa obra, seja na igreja, seja fora da igreja, no trabalho, na casa, e para que saia de nós boas palavras, também palavras de vida eterna. Amém? Terceiro capítulo nós deixamos para quarta-feira, amém, pastor? Amém. Quarta-feira Paulo vai falar sobre esse assunto aí do trabalho. Né? Se fizer até uma lida em casa depois, ele vai falar quase um capítulo inteiro sobre isso. Porque já tinha naquela época já os desordeiros, né, Paulo fala. Vamos orar? E agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem aberto os olhos daqueles que buscam o Senhor. O apóstolo João também disse, eu não li, mas na continuação que ele fala do anticristo, ele vai dizer, vós tendes a unção do santo, e sabeis de tudo, né? E não é necessário que ninguém vos ensine, porque com a sua unção, ele vos ensina todas as coisas. Pai, que essa unção, que esse Espírito, o Espírito Santo da verdade, a palavra da verdade possa nos ensinar toda a sua verdade, nos guiar em toda a sua verdade, abrir nossos olhos, como o salmista orou, nós oramos, Pai, desvenda nossos olhos para contemplar as maravilhas da sua lei, as maravilhas do seu evangelho, as maravilhas da sua palavra, as maravilhas da sua profecia, desvenda nossos olhos, passa colírio nos nossos olhos e abre nossos olhos, para não sermos enganados, para vigiar, para orar, para permanecermos firmes, fiéis, vigilantes, guardando a nossa coroa, guardando as nossas vestes, nos purificando, nos santificando pela tua palavra e vontade, meu Deus. Abençoa cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém.